Olá, seja bem-vindo, este é o Sem Edição. Hoje é terça-feira, dia 12 de abril, e eu vou conversar com a Vera Magalhães, colunista do Radar. Tudo bem, Vera? Oi, Silvio, tudo bom? Vera, um dia pra lá de cheio, né? Então vamos começar pela ordem cronológica. Mais uma vez, o país acordou com uma nova fase da Operação Lava Jato, a 28ª, intitulada Vitória de Pirro. Aí você explica por quê. Bom, essa operação da Polícia Federal levou para trás das grades Gin Argello, ex-senador, um aliado da presidente Dilma Rousseff. Passo a bola para você. Pois é, Gin Argello, mais um personagem antigo aí que ressuscita com a Lava Jato, né? A gente já viu a ressurreição do Delúbio Soares, do Silvinho Pereira, até do Marcos Valério, ameaça voltar das catacumbas. Ontem Roberto Jefferson dando entrevista e agora o Gin Argello. Gin Argello era suplente do Joaquim Roriz, virou senador quando o Joaquim Roriz renunciou para não perder o mandato e se notabilizou por logo chegar querendo fazer amigos e influenciar pessoas no Senado. Ficou muito próximo do presidente Renan Calheiros, foi da tropa de choque do Renan, no caso todo da cassação dele, e também gostava de alardear que era muito próximo da então ministra Dilma Rousseff, né? Ele dizia que ajudava a presidente a passear, a então ministra a passear com o cachorro ali pela esplanada, que faziam caminhadas, deixava até insinuar ali que pudesse haver um affair entre eles, chegava a se falar isso em Brasília, ele não desmentia, ele gostava de brincar com isso, enfim, e agora o que se viu é que ele recebeu propina de duas construtoras, duas empreiteiras investigadas na Lava Jato para abafar investigações da CPI da Petrobras. Recebeu 350 mil da OAS por meio de uma igreja, ou seja, acrescentando mais um elemento. Já tinha aparecido de tudo nessa operação Lava Jato, agora aparece propina para a igreja. Propina na igreja. Ainda que é bom a gente deixar claro, a Polícia Federal concluiu que a paróquia, a igreja, não tem relação com o caso, efetivamente, né? Com o roubo, né? Esse padre que comanda essa igreja era muito próximo do Gin Argello, ele gostava de alardear essa proximidade e ele também se aproximou muito da Dilma, tentando fazer essa ponte entre ela e a Igreja Católica, numa época em que o passado dela como militante de esquerda punha em dúvida se ela era ou não católica. Isso era uma discussão na pré-campanha, então ela começou a fazer um périplo ali por padres e igrejas e tal, e ele levou a Dilma até essa paróquia em Taguatinga para participar de uma festa grande que existe lá, que reúne até 1 milhão de pessoas em maio, que é no Pentecostes. Então, ele era esse tipo de pessoa que gostava de facilitar acessos, gostava de mostrar proximidade com o poder e agora, como se vê, gostava também de traficar influência nas comissões. O Gin é um ex-senador, ele não conseguiu renovar o mandato dele. E na abertura eu citei o nome dessa 28ª fase da Operação Vitória de Pirro, né? Porque remete à atuação do próprio Gin Argello e para blindar empreiteiros na antiga CPI da Petrobras, eles de certa forma saíram vitoriosos porque não foram convocados e daí o nome Vitória que é de Pirro porque todo mundo acabou indo parar atrás das grades do mesmo jeito, ou seja, não foi uma vitória efetiva como essa expressão. Hoje, inclusive ele... Dizer, né? Vera, tem um último aspecto aí, nesse caso da Lava Jato, que é o seguinte, que a gente fala que ele é amigo da Dilma, mas também ele quase foi parar no TCU, né? Quase foi parar no TCU por conta dessa proximidade. Na época o Renan advogou pela candidatura dele, mas aí, diante das dificuldades, diante do passado dele, que já era cheio de investigações e de resistências internas do próprio TCU, ficou muito difícil, sob o risco de perder, ele desistiu da candidatura. Mas agora é um sujeito que tem muita coisa a falar sobre muita gente, né? Embora seja um personagem lateral e mesmo essa fase não esteja ali naquele momento central em que a gente vinha da Lava Jato, de investigação sobre o ex-presidente Lula e outras coisas mais próximas da campanha da presidente Dilma, é um personagem que pode complicar a vida de algumas outras pessoas ali, inclusive do presidente do Senado. Bom, muito bem. Então saímos da Lava Jato e continuamos, agora vamos para dentro do Congresso Nacional, estamos aí há 5 dias da votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff no plenário, e mais um aliado, um aliado grande dentro da Câmara, o PP, o Partido Progressista, parece
ter pulado do barco, né? Pulou do barco e os outros também já estão disputando os últimos coletes. Porque na véspera o presidente do PP ainda tentava segurar o partido, mas a bancada da Câmara forçou uma reunião hoje e que agora há pouco, por aclamação, decidiu romper com o governo e aderir ao impeachment. Com isso, o próprio Ciro Nogueira, que é um aliado da Dilma, não acha que vai ter mais do que 5 a 7 votos favoráveis ao presidente, de 47. É o maior desses partidos médios com os quais o governo contava para se segurar, né? Ele já tem o apoio ali do PT, do PDT, do PCdoB e contava com essa trinca, PP, PR e PSD, para tentar evitar o impeachment. Os três estão fraturados. O PP, majoritariamente pró-impeachment, desembarcou hoje por aclamação, o que é uma coisa muito significativa. O PMDB, que já tinha desembarcado do governo, mas ainda vinha segurando seus ministérios e ainda vinha dividido. Hoje o líder, Leonardo Pisciani, que era um soldado com o qual o governo contava, liberou a bancada. Então também deve ter uma votação muito maciça pró-impeachment. E o PR, o ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, se disse ao radar fiel ao governo, disse que vai ser um dos últimos a apagar a luz, se for o caso, mas a bancada também já está rachada. O líder foi destituído porque ameaçava Maurício votar para impeachment, isso, o de Alagoas, e agora a bancada está rachada. E por fim o PSD de Gilberto Kassab. É aí que eu queria fazer a pergunta. Queria que você comentasse o papel do Kassab nesse processo. Né? Aquele papel sempre do Kassab, né? Muito ambíguo, porque ele, desde a eleição, já ficou próximo da Dilma e já foi para o ministério logo de cara. Ele achava que isso daria nitidez ao partido, porque fez parte da campanha, então poderia sim ocupar um cargo no ministério, mas o fato é que o PSD nunca foi um partido muito fiel ao governo. Sempre votou majoritariamente contra o governo. O próprio líder, né, o Rosso, que presidiu a comissão de impeachment, é favorável ao impeachment. E a maioria da bancada é favorável ao impeachment. Hoje eu conversei com o deputado Marcos Montes, que é de Minas Gerais, que é um dos que encabeça o grupo pró-impeachment. Ele calcula que de 20 a 22 dos 34 deputados que o PSD tem já são favoráveis ao impeachment e que esse número deve aumentar com esse efeito manada que vai ter nos últimos dias, né? Com todos os partidos desembarcando, quem é o deputado que vai querer chegar no microfone e falar não diante da TV? O governo teme esse efeito também. Esse voto nominal, né? O povo na rua, a gente vai falar um pouco também sobre o rito. Mas antes, com tudo isso acontecendo, a presidente hoje estava um pouco bolada, né? Vamos mostrar um trecho do discurso da presidente Dilma Rousseff hoje. Acompanhe. Democracia não merecem tamanha farsa. O fato é que os golpistas que se arrogam a condição de chefe e vice-chefe do gabinete do golpe estão tentando montar uma fraude para interromper no Congresso o mandato que me foi conferido pelos brasileiros. Bom, o erro de plural à parte tinha um recado claro aí para mais de uma pessoa, além do Eduardo Cunha, o vice-presidente Michel Temer, certo? Exato, ela se referia ao áudio vazado ontem, em que Temer já faz considerações sobre o processo de impeachment como se ele tivesse sido aprovado. Há discussões aí sobre se esse vazamento foi proposital ou não, para mandar algum recado tanto para os deputados quanto para o mercado, por exemplo, mas o fato é que ele não queria que fosse divulgado agora. O presidente, ele estava fazendo uma espécie de um ensaio para o que ele falaria no domingo. Diante disso, a presidente rasgou a fantasia, né? Dentro do Planalto, chamou o vice de conspirador, falou que ele arquiteta um golpe, se referiu a Eduardo Cunha, que é o segundo aí, conspirador, segundo ela, e ela não disfarça mais que governa, né? Esse era um ato para a educação. O ato vira uma figuração para ela só falar sobre o impeachment dentro do Palácio. Ontem, no blog do Planalto, que é um instrumento que não é da presidente Dilma, não é do PT, é um instrumento de Estado, o ministro Ricardo Bezoini chamou o vice-presidente, que foi eleito juntamente com ela, portanto, tem prerrogativas, assim como a presidente, de golpista. Sempre importante lembrar que não é a primeira vez que o Michel Temer foi eleito numa chapa conjunta com o PT. É uma aliança que se repete, portanto, ele foi escolhido, né? Exato. E assim, se não tivesse já tanto processo, se já não tivesse tanta coisa, poderia ir
ir alguém ao TSE para acusar o governo de estar usando o espaço da presidência, o palácio, os meios de comunicação da presidência para fazer campanha contra o impeachment. Eu acho que isso não é republicano. A presidente rasgou a fantasia e só passa os dias se defendendo, em reuniões, em barganhas de cargos, enfim. É um governo que se esfacela a olhos vistos. É um governo que acabou e uma presidente visivelmente em pânico. Vera, bom, conta pra gente um pouco do rito no domingo que o Eduardo Cunha parece ter batido o martelo, né? Isso, anunciou hoje, que começa realmente na sexta-feira, de manhã, a discussão do relatório, se estende pelo sábado com os discursos dos líderes, etc., e a votação efetivamente no domingo à tarde, a partir das 14h. Ele, Eduardo Cunha, imagina que umas 21h esteja terminado. Eu acho que ele está sendo otimista, porque vai ter muita tentativa de obstrução, vai ter tentativa de mudar a ordem, os governistas vão estar desesperados e vão tentar de tudo para tentar obstruir. Eu não descarto a possibilidade de alguém ir ao Supremo tentar uma liminar para assustar a votação. Eu acho que pode ter confusão do lado de fora, que também influa nos trabalhos, tentativas de invasão da Câmara. Protestos em diversas capitais do país, mas e especialmente em Brasília, né? Muro dividindo. Com aquele muro horroroso, né? Erguido ali para separar o pessoal do PT e o pessoal que é a favor do impeachment. Agora, tem uma característica que é o modelo da votação nesse rito, começando pelo sul do Brasil, né? É uma inovação do Cunha, porque no do Collor e até isso pode ser questionado também. Exato. Né? Mas queria que você explicasse essa mecânica. Ele se vale do fato da lei não definir essa ordem e de o Supremo ter comido bola e não ter se manifestado sobre isso quando definiu o rito. Então, ele se acha livre para definir. E ele fez uma ordem que vai de baixo para cima do país, pegando justamente as regiões onde a oposição a Dilma é mais esmagadora, né? Que são o sul e o sudeste. E aí ele vai pelo centro-oeste, que concentra o agronegócio, que também está contra presidente, e vai chegar lá pelo norte e nordeste, onde o governo ainda detém alguns apoios, com um placar já, ele acha, dilatado pelo impeachment. E aí esse efeito manada pode se manifestar e as pessoas, na hora de dizer um não ao impeachment diante de um placar já favorável, vão temer a TV. É isso que ele acha. E até quem negociou lá no balcão do Royal Tulip com o ex-presidente Lula algum cargo pode ter comprado terreno na Lua. E pode também não querer ir buscar a mercadoria, né? Porque é uma mercadoria bichada, um governo que deixa para entregar depois também. Isso aí também, ela teve muita autoconfiança, né? Ela não tem crédito na praça para prometer entregar uma mercadoria depois que você pagar. Quem é que vai pagar para ver isso num governo tão desacreditado como esse? Foi uma aposta meio de risco. Eu arriscaria dizer que nem vai dar tempo. Mas deixa então eu fazer uma última pergunta para você, até num exercício de futurologia que eu sei que você não gosta muito. Mas a tendência hoje, pelo menos vai se desenhando aos poucos, é o impeachment passar. Bom, o próximo passo seria o Senado Federal. Qual é o clima hoje no Senado? Como é que o Senado acompanha todo esse processo que corre na Câmara? O próprio Renan Calheiros aconselhou muito o governo a barrar o processo ainda na Câmara, porque no Senado seria muito difícil. Primeiro porque os senadores são pressionados pelos deputados, eles representam os estados e aí, tendo passado na Câmara, eles não vão querer tomar uma decisão contrária ao que foi aprovado. A Lava Jato vai avançar. Então, tem muitos fatores que ninguém deu garantia nenhuma ao governo. Até o senador Lindbergh Faria, a última vez que eu estive em Brasília, que é um petista empedernido, que está ali defendendo o governo, também falava, se chegar aqui não tem garantia nenhuma. Então, eu acho que o prognóstico não é bom para o governo, chegando ao Senado. Por isso, porque já vai ser uma situação de água morro abaixo. Ela não vai se afastar do cargo como o Collor fez, então a gente vai viver uma situação que é absolutamente inédita, se isso acontecer, que é uma presidente afastada por 180 dias, porém ainda presidente. A gente não sabe como isso se dará, como é que ela vai ficar, onde ela vai morar. São muitas variáveis para a gente acompanhar. A gente não sabe se o ex-presidente Lula vai continuar atuando uma vez com o processo já aberto ou se vai jogar a toalha e se
preocupar com a sua própria situação, que deve se agravar nos próximos dias, porque Rodrigo Janot deve incluí-lo na denúncia no caso do Delcídio. Pode ser que o Supremo decida, afinal, se é o Moro ou não que tem a prerrogativa de foro para julgá-lo, e se descer de volta para Curitiba, o imponderável pode se instalar. Então, uma vez chegando no Senado, eu acho que a situação do governo é muito frágil, muito difícil de segurar. Momento de fervura extrema. Vera, obrigado. Obrigada a você, Silvio. A gente fica por aqui, lembrando que domingo, no dia da votação do impeachment, a TV já terá uma programação especial. Até mais.